Convidamos nesse momento a magnífica reitora da nossa Universidade Federal de Goiás, a doutora Angelita Pereira de Lima, para fazer o seu pronunciamento alusivo a esse momento tão importante na vida daqueles que querem transformar a sociedade. Para quem me acompanhou nesses 4 anos, essa é a 16ª caderneta de anotação do dia a dia da gestão da Universidade Federal de Goiás, que vai chegando ao seu final. Então, toda a história da gestão foi anotada dia a dia em uma cadernetinha dessa aqui, em um Moleskine, que eu tenho muita honra aqui de encerrar, vereador Anselmo, o meu Moleskine número 16 com essa cerimônia. E assim, então, boa noite, muito bem-vindas, muito bem-vindos. A nossa comunidade acadêmica hoje, merecidamente homenageada nessa cerimônia pelos 65 anos da Universidade Federal de Goiás. E eu quero começar cumprimentando, na verdade, os familiares, né? É quem está aqui para assistir a esse momento, que é um momento de reconhecimento, mas é um momento de também participação efetiva e de compartilhamento da alegria, do orgulho de ter um ente querido, uma pessoa que é querida, recebendo aqui hoje uma homenagem aqui da Câmara Municipal por obra e iniciativa do vereador Anselmo. Então, eu começo dando as boas-vindas aos familiares aqui presentes, às crianças, pais, mães, namorados, namoradas, porque a alegria de vocês é também a nossa alegria e a certeza de que nós estamos caminhando no rumo certo, né? Quero começar, então, cumprimentando aqui o vereador Anselmo Pereira, autor da proposta da realização dessa cerimônia solene, que ora preside a mesa e fez seu pronunciamento, sempre um pronunciamento decisivo e incisivo na defesa da Universidade Federal de Goiás, na defesa da ciência, na defesa da cultura, na defesa da inovação e contra o negacionismo. Uma voz forte, potente, que nos foi muito útil, e vou dizer útil mesmo, num determinado momento da história, mas que hoje tem a voz, o tom suave da poesia, porque, felizmente, superamos aqueles outros 4 anos, né, que já faz 8, né, do obscurantismo no Brasil e aqui na universidade. A sua voz foi fundamental para nós. Então, em nome da Universidade Federal de Goiás, eu agradeço a esta casa, agradeço a sua iniciativa, a sua equipe, obviamente, aí assessorado pelo nosso egresso Eliomar, presidente da Egressos, mas dizer que foi fundamental por tudo aquilo que aconteceu no período do obscurantismo, no período da pandemia, um momento em que o Brasil precisava das instituições fortes, um momento em que o Brasil precisava da pesquisa, da ciência a serviço, e exatamente foi feito o contrário por quem liderava o país naquele momento. Quero aqui, com muita honra, muito orgulho, muita alegria, cumprimentar a professora Sandra Mara Matias Chaves, nossa reitora, que vai assumir a gestão da Universidade Federal de Goiás para os próximos 4 anos, a partir do dia 12 de janeiro. E aqui, em nome dela, eu já quero convidar todos vocês para, no dia 13, nós vamos fazer a cerimônia de transmissão de cargo e um momento de redenção, um momento em que a universidade poderá virar a página, terá a oportunidade de superar esse momento da história, e isso se faz com altivez, dignidade, firmeza, lealdade, todos os predicativos e substantivos necessários para que a política não se submeta, para que a universidade, enquanto instituição, permaneça forte e no seu caminho, como foi. Muito obrigada, professora Sandra Mara, presente aqui nesse dia como uma grande homenageada, mas também aqui para afirmar e reafirmar o seu lugar de liderança dessa instituição, que ora aqui também nos acompanha. Cumprimentar o Eliomar, nosso presidente da Egressos, já aqui muito referenciado, agradecer pelo trabalho, pela mobilização, né, pela dedicação e pela sua voz importante para nos manter sempre antenados numa conjuntura que, apesar de muito melhor, mas não fácil, uma conjuntura que precisa da nossa atenção o tempo todo, e o Eliomar é uma pessoa que assim está. Ao presidente da Secov, senhor Antônio Carlos Costa, ao primeiro vice-presidente do ADUF Sindicato, professor Humberto Carlos,
a Maria Eugênia, que está aqui como musicista. Você é nossa egressa, Maria Eugênia? Nossa egressa, Maria Eugênia, cantora da minha adolescência, quer dizer, é porque ela começou a cantar muito novinha e ela também pinta os cabelos, tá? Mas muito bacana. Obrigada pela sua presença e por nos brindar mais uma vez com a sua voz. E o Chafim, que está aqui, que esteve, não sei se ainda está, sempre fazendo com que a cultura e a voz da cultura goiana esteja presente nos momentos mais importantes, né? Ao Diego Siqueira, coordenador do Científicos, nosso parceiro, tem sido para as grandes batalhas, muito obrigada. A nossa querida Amanda, coordenadora geral do DCE, uma jovem estudante, aguerrida, assumiu a liderança do DCE, deu nova cor, nova cara para o DCE, e um DCE mais combativo, mas também um DCE mais amigo dos estudantes, um DCE mais forte na voz, mas também mais sensível para as grandes pautas. Sem dúvida, esse é um momento importante. Como dizia, outro dia nós conversávamos, né, que o movimento estudantil no Estado de Goiás está vivendo a sua primavera, uma primavera com jovens lideranças, todas muito engajadas na UEE, no DCE, no Centro Acadêmicos. E, Amanda, quero desejar a você uma boa jornada nesse momento. E eu sei que é um momento de aprendizagem, de formação de liderança, e nós precisamos de lideranças jovens para dar continuidade e nos avanços em que nós precisamos, que os passos largos precisamos dar daqui para frente. O tesoureiro da PG, UFG, o Bruno. Cadê o Bruno aqui? Oi, Bruno. Não tinha visto você ainda, não? Que bacana, Bruno, que também a APG, muito aguerrida, muito forte aqui conosco. E a UFG, ela é essa junção de instituições, representações e colegiados que fazem a sua voz cada vez mais forte. Ao querido Fábio Tokarski, que foi vereador, professor, também nosso professor na universidade, e uma grande referência para nós, em todos os momentos da história política do Estado de Goiás, de Goiânia, e tem sido um parceiro importante nesse momento em que nós precisamos, enquanto instituição, ocupar espaços, e sempre que precisamos, está lá o Fábio Tokarski com a chave. Ele tem muitas chaves para abrir muitas portas, e ele tem aberto muitas portas para nós. Muito obrigada. E, por fim, cumprimentar o Gessi, que já foi nosso pró-reitor, nosso professor, já foi presidente do ADUFG, e está aqui sempre atento. É a prova viva de que se ocupa um cargo, sai do cargo, permanece professor, permanece comunidade acadêmica, permanece o UFG, esse negócio não acaba. O vereador acha que eu vou descansar a partir do dia 13 de janeiro, mas não irei. Pode ficar tranquilo que tenho muitos planos ainda e assim seguirá. O descanso, na verdade, é a possibilidade de liderar outros e novos projetos, da sala de aula à pesquisa e outros desafios importantes que estão dados para as pessoas, porque as pessoas que ocupam lugares de gestão e alcançam alguma experiência não poderão jamais se omitir da responsabilidade quando chamada a responsabilidade. Isso vale para o movimento estudantil, vale para o presidente do sindicato e vale para qualquer um de nós que esteja à frente de alguma responsabilidade na condução das políticas públicas. Eu quero aqui, então, terminada a nominata, dizer a vocês que a Universidade Federal de Goiás, na comemoração dos seus 65 anos, tem muito, mas muito que celebrar. E celebrar com vocês hoje, que são os escolhidos deste ano, as escolhidas deste ano, para receber a comenda Colemar Natal e Silva. Mas nós temos muito que celebrar, porque a UFG, e aqui eu quero dizer exatamente como eu escrevi aqui, porque a UFG retomou o rumo sonhado pelo nosso reitor, fundador, professor Colemar Natal e Silva. Colemar Natal e Silva, quando participou da fundação da universidade, ele disse: a UFG nasceu, a Universidade Federal de Goiás é uma universidade que nasceu para ser grande, para falar com o mundo e para enfrentar os desafios do desenvolvimento dessa região, que era uma região sem universidade, com dificuldades para a educação superior, uma região e um estado que precisava, como nunca nos anos 60, de uma universidade, e ele juntou ali e disse: esta universidade será grande. Quero dizer para o senhor vereador que, neste momento,
após a superação do obscurantismo, de mais de 10 anos, a Universidade Federal de Goiás, sem ter tido as condições de fazer sequer a manutenção dos seus espaços físicos, hoje retoma, sem dúvida, está nos trilhos, e é isso que eu quero dizer para vocês, está nos trilhos sonhados pelo Colemar Natal e Silva, e isso, levem a medalha Colemar Natal e Silva para casa, pendurada no peito, sabendo da responsabilidade de cada um de vocês por este caminho, por este trilho, agora, no presente e no futuro, porque aumentará, sim, a responsabilidade de cada homenageado e cada homenageado com o futuro da Universidade Federal de Goiás. Nós iniciamos a gestão em 2022 com a UFG sob ataque, e com as suas estruturas físicas, como eu já disse, sem manutenção por mais de uma década. Literalmente, chovia dentro das salas de aula, e todo mundo balançando a cabeça, dentro dos nossos laboratórios, chovia, porque não havia telha para trocar, para tapar os buracos. Isto em 2022. Bastou um ano do governo Lula, em que se interrompeu o contingenciamento, em que se aumentou um pouquinho o recurso para as universidades, e nós, com a inteligência e com a capacidade que a universidade tem para resolver problemas, resolver os seus problemas. E nós tomamos uma decisão muito importante naquele momento, que foi criar, e que está em um sistema de contratação de empresa, contratamos empresas para fazer pequenas reformas. E com as pequenas reformas, nós começamos a recuperar, campus por campus, as estruturas físicas da universidade. Goiás foi reformado, Caldas Novas foi reformado, Firminópolis foi reformado, no Colemar, muitas estruturas reformadas, estamos quase terminando a calçada da quadra 62. Nós, no Samambaia, muitas unidades acadêmicas, lá nós temos 17, agora 19 unidades acadêmicas, foram reformadas, não tudo, ainda não terminamos, mas ano a ano temos melhorado na iluminação, na paisagem, na imagem da nossa universidade. Isso, felizmente, porque nós voltamos a ter um governo que acredita na universidade, acredita na formação e na educação. Semana passada eu estive em reunião do Conselhão da Presidência da República, em que o presidente Lula disse, mais uma vez, o Brasil demorou mais de 400 anos para criar a sua primeira universidade, enquanto Santo Domingo, 30 anos depois da descoberta de Santo Domingo, já tinha a sua universidade. Então, o presidente Lula, que criou mais universidades que em 400 anos da história do Brasil, é o presidente que mais acredita nas universidades, e não poderia ter sido diferente. Ele tinha, como tem, retomado o investimento na ciência, na tecnologia, nas universidades, no ensino médio, na educação, porque ele sabe que um país que quer ser forte precisa de uma educação forte, uma educação para todos. Ainda não temos, mas se continuarmos nos trilhos sonhados pelo Colemar Natal e Silva, e que hoje temos um Lula da Silva que conduz esse processo, nós chegaremos lá de maneira muito, muito efetiva e mais rápida do que esperava. Não tão rápido, nós já viramos um milênio, viramos o século, o milênio, e já estamos em um quarto do século em que a maioria de vocês nasceu. O tempo passa muito rápido, precisamos trabalhar de maneira muito forte. Então, hoje, por exemplo, estávamos lá no Campo Samambaia, inaugurando a unidade de radioterapia. Vereador, é a primeira vez no estado de Goiás, é a primeira unidade de tratamento em radioterapia de uma unidade totalmente SUS no estado de Goiás. E essa unidade, ela foi comprada em 2012 pela presidente Dilma. Em 2012, como veio o período do obscurantismo e a interrupção, somente agora nós pudemos terminar a construção e inaugurar, junto com o Ministério da Saúde e o nosso HC, uma unidade de radioterapia 100% SUS para atender os nossos pacientes oncológicos de Goiânia, da região metropolitana e do estado de Goiás. Isso é muita coisa, mas é pouca coisa, porque demorou demais. Mas o primeiro aparelho de radioterapia 100% SUS no estado de Goiás, inaugurado hoje, está na Universidade Federal de Goiás. Então, nós temos que celebrar. Mas nós temos que celebrar tudo o que foi feito. E as pessoas que estão aqui recebendo hoje alguma homenagem, recebendo essa homenagem, participou de alguma maneira desse tanto que foi feito, e que não é possível nomear aqui, mas eu
quero destacar algumas ações, como, por exemplo, nós investimos em programas para mudar a realidade do ensino de graduação na Universidade Federal de Goiás. Porque se nós não mudarmos, não fortalecermos a graduação, nós não vamos combater a evasão, nós vamos continuar tendo vagas não preenchidas na universidade. Temos atuado fortemente para isso, criamos programas importantes como o PROCampo, que é o programa de apoio às atividades de campo, o PROAG, que é o programa de apoio aos cursos de graduação, o Nova Monitoria, em que nós ampliamos o número de bolsas para monitoria, ampliamos o valor, aumentamos o valor da bolsa de monitoria, que antes durava 4 meses, agora dura 12 meses, para que os nossos estudantes tenham, de fato, estrutura para poder passar o ano, seu período de aprendizagem, com estrutura que seja muito boa. Nós fizemos também uma coisa que é bacana, e toda vez que eu entro no carro e ligo o rádio e ouço a rádio UFG, FM, eu sinto uma alegria e um orgulho. Nós fizemos algo fundamental e que mata de inveja todos os reitores e gestores nacionais que chegam em Goiânia e andam. Se o rádio estiver ligado, sintonizado na rádio UFG, o UFG pergunta: ué, a UFG tem uma rádio? A UFG tem uma rádio de excelente qualidade, uma programação cultural diferenciada, uma programação noticiosa, extremamente qualificada. Então, isso é algo que nos ajuda nessa tarefa de mudar a imagem da universidade e da instituição junto à sociedade. Nós criamos a Escola de Pós para ampliar a participação e a presença da Universidade Federal de Goiás com os cursos de lato sensu, que são as especializações, junto à sociedade. Nós criamos o Centro de Formação, Capacitação e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar em Caldas Novas, para fortalecer todas as ações e articular todas as ações de agricultura familiar desenvolvidas na UFG. Nós somos uma das 3 universidades que foram convidadas para integrar, assinar a Aliança Global de Combate à Fome no ano passado, quando, no G20, o presidente Lula anunciou a criação da aliança e pediu que as universidades estivessem presentes. A UFG foi uma das 3 convidadas para estar na fundação da Aliança Global. Com muito orgulho, nós estamos lá, somos da Aliança Global de Combate à Fome e estamos fazendo muitas atividades nesse sentido. Nós criamos o Instituto de Formação Superior Indígena, Tacnarracan, era um curso dentro da Faculdade de Letras, hoje é um instituto para ampliar a estrutura e a formação e o apoio à formação indígena, e nós temos, pela primeira vez, 3 professores indígenas contratados para darem aula na Universidade Federal de Goiás. 2 dos 3 professores foram formados pela UFG, graduação, mestrado e doutorado. Isso não é pouca coisa. O outro professor fez graduação, mestrado e doutorado no Tocantins e voltou para dar aula aqui. É pouco, mas é muito, para o nada que existia, né? Criamos a nossa orquestra sinfônica, a Sinfônica UFG, e antes de ontem estava lá em Goiás, uma apresentação da orquestra na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Foi uma coisa maravilhosa, a cidade presente, algo de encantar e de mobilizar, para dizer que uma gestão e uma universidade do tamanho da UFG, e com o apoio da FUNAP, a professora Sandra Mara foi fundamental para começarmos a orquestra ainda nesse ano. Uma universidade do tamanho da UFG não pode viver sem arte, e produz arte de qualidade, tem uma das melhores escolas de música e artes cênicas do país, só faltava ter a sua orquestra. Agora, a UFG está entre o seleto grupo de 10 ou 12 universidades brasileiras federais que têm uma orquestra sinfônica. Nós temos as obras do PAC que estão em andamento, somando todas as obras com a expansão em Cidade Ocidental, dá mais ou menos 92 milhões de investimento do governo federal. Nós, em 2025, contratamos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em torno de 90 milhões. A UFG, fizemos, a partir do nosso plano diretor, descobrimos, porque nós não sabíamos, a UFG tem 11.540.000 metros quadrados de espaço físico para fazer entre os campi e as fazendas e todas as áreas, 370 mil metros de área construída. A UFG tem ocupado lugares extremamente importantes, tem um exponencial na pesquisa, só da FINEP, em projetos da UFG, para o ano de 2024 e 2025, 79 milhões de captação.
Eu vou dizer algumas coisas. 2.874 projetos de pesquisa em andamento no ano de 25, 2.871 artigos publicados em periódicos especializados, 251, só em 2025, 2.251 livros publicados, e a notícia mais importante, que é o resultado de tudo isso. Em 2025, a UFG, segundo a avaliação do MEC, alcançou o seleto grupo de excelência. A UFG Excelência está entre os 3% de universidades brasileiras que têm a nota máxima no grupo de excelência. É claro que, para chegar nesse lugar de excelência, só é possível com o trabalho de cada um e cada uma de vocês. Sem o trabalho de vocês, sem a dedicação de vocês, estou vendo lá na nossa galeria, estava lá o nosso pró-reitor de Administração e Finanças, o Robson, os nossos pró-reitores, a gestão, todo mundo trabalhando em consonância, nós chegamos num lugar que nós desejávamos, que era ser reconhecido entre o grupo de excelência das universidades públicas brasileiras. Nós estamos lá. A responsabilidade de vocês, que vão carregar essa medalha da Comenda Colemar Natal e Silva, é maior, é muito grande, porque a UFG não poderá nunca deixar de ser a excelência. Nós estamos prontos, e o movimento estudantil tem a chance de deixar de ter na sua pauta o conserto do telhado, a pintura da parede, para cuidar, gastar o seu tempo para formar lideranças com as pautas relevantes, que são as pautas políticas do país, e a pauta mais relevante é a pauta da democracia, que estará em disputa no ano de 2026. Desejo que tudo que a universidade está construindo para vocês, com vocês e por vocês, seja um bom instrumento para essa grande luta em defesa da democracia no país, porque, como disse o presidente Lula hoje na inauguração do nosso hospital de radioterapia, nossa unidade, o Brasil nunca mais poderá ter um presidente que desconfie da ciência, que mangue do sofrimento das pessoas, um presidente que deixe as pessoas morrer sem tomar as iniciativas necessárias para as políticas públicas. Quero dizer algo fundamental que nós fizemos, porque eu estou olhando para o Juarez aqui, um projeto muito bacana, que foi o UFG para a vida toda, que é um projeto de acolhimento dos nossos aposentados, e o professor Juarez lidera esse projeto. Isso também tem a ver com a excelência da universidade. Isso também tem a ver com a qualidade da nossa existência. Isso não quer dizer que está tudo certo e está tudo bom, não. Isso quer dizer que nós temos os caminhos. Isso quer dizer que nós sabemos como fazer. Isso quer dizer que nós podemos fazer. Mas isso quer dizer que nós temos que continuar de mangas arregaçadas e continuar trabalhando. De toda maneira e toda sorte, podemos avançar. E está com vocês a possibilidade desse avanço. E, da minha parte, quero dizer que a paz invadiu o meu coração e eu estou muito feliz. Viva a UFG, viva os 65 anos, viva a medalha Colemar Natal e Silva.